Saudações, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Figurando. Eu sou o Bruno Chiquito e você está no Figurando do blog do Chiquito. E a gente vai vir com mais um capítulo do Zero ao Top. Tô dando uma adiantada aqui no Zero ao Top. Faz tempo que a gente não grava, agora eu tô gravando um monte, tá vendo? E hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o que usar no seu aerógrafo, tá? E já te aviso que essa é a parte 1. Teremos duas partes desse vídeo aqui. Então, fica aí, presta atenção. Tenho coisas importantes a te dizer na aula de hoje. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do Figurando. Se inscreve no blog do Chiquito também. Tem coisa importante lá para você assistir. E eu vou começar a aula de hoje e vou começar a desvendar alguns mistérios da aerografia para você. Fica aí. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso Zero ao Top, o curso que eu te ensino a pegar a figura desde o STL até o acabamento final. Essa é a nossa aula de número 11 e eu quero falar mais um pouco a respeito de aerografia. A gente já iniciou esse assunto no último vídeo e hoje eu quero falar para vocês sobre o que utilizar no aerógrafo, né? O que funciona dentro do aerógrafo ou não. Por teoria, o aerógrafo ele meio que admite qualquer coisa, tá? Qualquer produto que você colocar dentro dele líquido, né? Até existem aerógrafos para sólidos, mas eu não vou falar disso agora. Mas o que você colocar líquido, ele tende a aceitar, tá? Desde que você respeite diluição e textura, tá? E desde que o líquido que você coloque dentro do seu aerógrafo seja um líquido newtoniano. Essa informação é menos importante porque eu não conheço tintas que não sejam líquidos newtonianos. Você não sabe o que é um líquido newtoniano? Não vou te explicar aqui agora, mas se você pesquisar no Google, talvez você ache uns vídeos bem legais, até engraçados, e assistir você vai entender o que é um líquido não newtoniano. Mas geralmente as tintas são. Então, tecnicamente, qualquer coisa entra no aerógrafo, tá? Mas isso é na teoria e na prática, tá? Na prática, eu já falei para vocês que existem diferentes tintas com diferentes performances, diferentes respostas no aerógrafo. O fato do aerógrafo aceitar muita coisa não significa que isso que ele está aceitando vai ficar bom na sua peça. Eu sempre gosto de adentrar esse assunto tentando explicar para vocês o que é uma tinta. Eu já fiz essa pergunta para você. O que é uma tinta? O que define algo ser uma tinta ou não, né? Isso é importante, esse tipo de entendimento é importante para você, então presta atenção. A tinta ela é composta basicamente de 3 elementos. Tem 3 elementos que, se você juntar os 3, você forma uma tinta. O primeiro elemento é o veículo, ou resina, ou tipo de tinta que você está usando, né? O veículo é o que define o tipo de tinta. Então, quando você usa uma tinta acrílica, você está usando uma tinta da qual o veículo é o acrílico. Quando você está usando uma tinta esmalte sintético, o veículo é o esmalte sintético. Quando você está usando uma nitrocelulose, o veículo é a laca nitrocelulose, tá? O veículo é a resina que você utiliza para tinta e é o que define o tipo de tinta. O segundo elemento é o pigmento, tá? O pigmento é o que acrescenta características cromatográficas à tinta, é o que dá cor para a sua tinta, tá? Se você tiver um veículo sem pigmento, o que você tem? Um verniz. O verniz é o veículo sem pigmento. O veículo com pigmento chama-se tinta. É no pigmento em que está concentrada as características, de novo, cromatográficas, as características das cores, tá? Não do acabamento em si da tinta, tá? O pigmento ele é parte importante, inclusive para o resultado final, o efeito, a saturação, mas não é só ele que define. Com o tempo vocês vão entendendo isso. E o terceiro elemento é o diluente ou solvente. Não são a mesma coisa. Diluente é uma coisa,
solvente é outra. Juntando esses três, você tem uma tinta. Basicamente, essa é a receita de tinta. Tá? A qualidade que uma tinta tem vai ser influenciada pela qualidade desses três elementos. Tá? Existem qualidades diferentes, não só tipos, né? Mas, por exemplo, uma tinta acrílica, existem acrílicos diferentes, existem fornecedores de acrílicos diferentes, acrílicos de melhor qualidade, resinas alquídicas à base de petróleo, resinas alquídicas naturais. Tem uma gama de variáveis que podem interferir no resultado e na qualidade da sua tinta. Pigmento, tem pigmento de melhor qualidade, tem pigmento de baixa qualidade, tem pigmento industrial, tem pigmento natural. E o solvente e o diluente também, né? Podem influenciar completamente o comportamento dessa tinta. Uma boa tinta é um balanço desses três elementos, tá? Não só em qualidade, como em equilíbrio, em quantidade, né? Você tem que quantificar bem essas três elementos para que você alcance certas características da tinta. Então, por exemplo, essas tintas que são muito saturadas, cores muito vivas, elas costumam ter uma concentração maior de pigmento. Então você pega o segundo elemento aqui da tinta e acrescenta mais, e de preferência um pigmento de boa qualidade, de boa procedência. Tá? Se você diminui a quantidade de pigmento, você coloca menos pigmento, você tem o que a gente chama dos vernizes vitrais, ou os clears, aquelas tintas transparentes. Tá? A tinta transparente é uma tinta normal que recebeu menos pigmento. Tá? Esse pigmento pode ser um pigmento especial, justamente para melhorar o efeito da transparência da tinta, mas isso também a gente pode debater um outro dia. E diluentes e solventes têm qualidades bastante distintas. O que é o diluente e o que é o solvente? O diluente, ele mantém o estado aquoso de determinada matéria, mas sem causar reações químicas. Geralmente, o diluente, ele mantém o estado aquoso da tinta através por similaridade química, ou seja, o diluente ele tem uma composição bastante próxima ou quimicamente similar em suas reações ao veículo, e aí você consegue manter este veículo em estado aquoso. E geralmente esta tinta que se mantém líquida à base de diluição, geralmente ela é composta de ligações mais fracas, né? E esse meio aquoso impede que as moléculas do veículo se encontrem e fechem algum tipo de reação, seque, né? Aí, conforme o diluente vai secando, essas moléculas vão se aproximando e elas se encontram para fazer tais reações. O solvente, ele trabalha por um jeito diferente. O solvente, ele trabalha através do que você pode chamar assim, para você compreender o que está acontecendo, de derretimento químico. Geralmente o solvente é ácido, né? Ele pode até ter uma dose, uma medição alcalina, né? Um pH alcalino, mas ele é sempre mais ácido do que o veículo que você vai jogar, tá? E o solvente, ele quebra a molécula. Então ele pega algo que está sólido, algo que está estruturado, o solvente vem e quebra essa molécula. Ele divide essa molécula em duas. Essas moléculas que estão divididas em duas, ele vem, divide de novo. Ele vai dividindo essa longa cadeia polimérica o máximo que ele conseguir. E este derretimento químico, esta quebra química das moléculas, vai tornando a estrutura líquida, vai transformando o sólido no líquido. As tintas são sólidos, as tintas solvidas são sólidos, que no momento que elas estão líquidas, elas estão derretidas quimicamente através de um solvente em um processo controlado. Essas ligações são muito mais fortes, geralmente são ligações covalentes, né? E o solvente age de forma controlada ao ponto de que ele quebra as moléculas, mas sem as desestruturá-las ou sem causar reações paralelas nessa molécula. Ele apenas balanceia a molécula, mas deixa ela com camadas de valência livre, para que a partir do momento que o solvente, que é algo volátil, evapore,
essas moléculas dos veículos se encontrem de novo e refaçam as ligações que elas tinham antes, voltando a se tornar um sólido. Tá vendo a aula de química que você faltou no colegial para jogar bola, para brincar de Magic, para caçar Pokémon na rua? Você não foi na aula, tá vendo? Ó, na tua cara, agora você quer ser pintor de alminho, você tem que passar por aula de química com o Chiquito. Mas é isso que acontece. Quando você pinta uma peça com uma tinta solvida, na verdade você está revestindo aquela peça de um material que está quimicamente derretido, que vai tender a evaporar aquele solvente dela e fazer uma cobertura sólida. Ela vai envelopar aquela peça, vai criar um filme. As tintas solvidas criam o filme, que é aquela cobertura plena. As tintas diluídas não criam filme, elas se unem, elas fazem ligações, elas chegam a se estruturar de maneira sólida, mas elas fazem ligações mais fracas, geralmente ligações covalentes. Isso explica, por exemplo, porque tintas solvidas, tinta à base de thinner, tinta à base de água rasa, geralmente tem uma tendência de maior resistência, aguentam mais o tranco, tá? Porque todas as reações envolvidas para o acontecimento daquela tinta são reações mais fortes. Reações mais fortes geram ligações mais fortes. Isso aí vem da química. E só esses 3 elementos montam uma tinta? Não. Uma tinta pode ter mais elementos, o que a gente chama de aditivos. Coisas que podem ser benéficas à tinta ou prejudiciais para a tinta. Às vezes pode ser uma encheção de linguiça. Pigmento, por exemplo, é uma coisa cara. Vamos lotar a tinta com alguma coisa aqui para fazer render o pigmento. Tá? Os aditivos nem sempre são positivos. Quais são os principais aditivos que você pode encontrar numa tinta? O principal e o mais perigoso para a aerografia são sólidos. Eu comentei um pouquinho no vídeo anterior. Os sólidos são perigosos. O que são os sólidos? Os sólidos são acrescidos na sua tinta ou para encher linguiça, né? Para fazer a tinta render, você coloca ali material particulado dentro. Mas você encontra sólidos também em tintas boas, em tintas de qualidade, né? E esses sólidos eles estão lá geralmente para deixar a tinta fosca. A diferença entre a tinta brilhante e a tinta fosca é apenas o ordenamento que essa tinta admite ao repousar na superfície, tá? Vou colocar uma arte aqui, né? Espero que o editor esteja lembrando de colocar arte, tá? O editor sou eu mesmo, tá? Mas aqui às vezes o Chiquito do futuro e o Chiquito do passado não conversam bem. Mas eu vou colocar uma arte para vocês aqui explicando a diferença da tinta brilhante e a tinta fosca. É apenas um ordenamento da superfície que interfere no reflexo da tinta, tá? Esse é um conceito muito importante. Devo voltar nesse conceito algumas vezes desse curso aqui, tá? Acredito que sim. Para você criar esse desordenamento forçado na tinta e deixar a tinta fosca, o fabricante coloca sólidos. Podem ser sólidos minerais, sólidos vegetais, né? Usa-se talco mineral, antigamente se usava pó de mármore, né? Hoje está proibido, não se usa mais. Mas qualquer sólido inerte que não vá reagir em meio aquoso, não vá oxidar, não vá derreter na presença de thinner, por exemplo, pode ser usado como um fosqueador. Você pode até comprar este produto, chama-se pasta fosqueante. Se você comprar, por exemplo, um produto que chama Medium Fosco, o fosqueador de tinta, esse fosqueador de tinta nada mais é do que uma pasta fosqueante devidamente controlada para determinado tipo de tinta, né? A pasta fosqueante é um sólido que deixa as tintas foscas. Tintas foscas, além delas renderem mais, você conseguir um melhor aproveitamento daquela tinta, tá? Elas dão boas características às tintas aos pincéis. O pincel geralmente prefere essa tinta um pouquinho mais pesada, essa tinta um pouquinho mais fosca, tá? Mas quando eu falo em aproveitamento da tinta, essa tinta render mais, ela rende mais em detrimento à qualidade da pigmentação, tá? Porque isso aqui é uma coisa fechada. Quando você coloca o quarto elemento,
né? A quantidade de coisa no frasco tem que ser a mesma. O frasco continua tendo 30, 60 ml. Então, algum desses três aqui precisa entrar em menor quantidade para caber no frasco. Geralmente é o pigmento. Então, uma tinta muito fosca tende a ter menos pigmento. Tá? Então, tintas foscas, elas têm deterioração cromatográfica. Você compromete a fidelidade de cor. Tá? E tem fabricantes que colocam pasta fosqueante na tinta justamente para economizar no pigmento, que é a parte mais cara da tinta. Tá? Não vou falar que é Acrylex porque é mancada falar isso para eles. Então não vou dizer quem é que faz isso daí. Por que é importante falar de sólidos quando a gente está falando de aerografia? Porque os sólidos das tintas são os maiores inimigos do aerógrafo. O aerógrafo detesta esses sólidos. Ele odeia. Quanto mais sólido tiver a sua tinta, mais o aerógrafo reclama, mesmo que você dilua essa tinta. Tá? Porque o sólido, ele é um material particulado, você não vai quebrar ele. E muitas vezes esses sólidos têm tamanhos sensíveis aos tamanhos de bico e agulha do aerógrafo. Às vezes o aerógrafo não consegue expelir esse sólido. E esse sólido vai acumulando, vai criando o que eu chamo na aerografia de colesterol. Vai juntando colesterol no teu aerógrafo e com o tempo ele vai parando. Então é importante você conhecer o conceito dos sólidos. Existem também outros aditivos que você pode colocar nesse balaio todo, né? Entre os mais importantes, eu diria os retardadores ou os secantes, né? Existem aditivos tanto para aumentar o tempo de secagem, deixar a tinta líquida por mais tempo, por vários motivos, e também tem os aditivos que secam as tintas mais rápidos. Isso aí é importante quando você está usando tintas que tendem a ter uma secagem muito lenta, né? Como é o caso, por exemplo, de tinta a óleo. E dá para usar tinta a óleo no aerógrafo? Dá pra usar. Não é muito usual, assim, não é uma coisa... Eu uso às vezes, mas não é uma coisa assim imprescindível, mas dá, tá? E dependendo do uso que você for fazer, você tem que usar o secante, o famoso secante de cobalto, tá? Só que, ó, já que eu citei o nome do secante de cobalto, deixa eu falar uma coisa, tá? Secante de cobalto é perigosíssimo, tá? É um veneno, tá? Ataca o sistema nervoso. Use secante de cobalto em última instância. É até um erro ele ser vendido tão livremente no Brasil. Em alguns lugares da Europa, secante de cobalto é proibido. Tá? Mesmo hoje ele tendo uma fórmula que não é exatamente aquela fórmula lá do século XIX, no início do século XX, que deixou o Monet maluco, que deixou a Frida Kahlo maluco, que dava câncer nos artistas. Não é aquele secante de cobalto, mas ele ainda tem traço de cobalto. E ainda é perigosíssimo, tá? Toma cuidado, assim, que eu vejo uma galera falando de secante de cobalto aí numa boa, assim, usa secante de cobalto, cuidado, né? Aí não adianta nada você reclamar do thinner, tá? Não uso thinner porque o thinner me faz mal. Aí você vai lá pra tinta óleo e mete um secante de cobalto. Cara, você vai morrer mais cedo que eu. E doido ainda, porque ataca o sistema nervoso. Os retardadores são uma coisa legal, e alguns dos retardadores existem justamente por causa dos aerógrafos, porque o processo do aerógrafo, que volatiliza muito as tintas, pode gerar tintas que secam rápido demais. É o caso do acrílico à base d'água, que a galera tanto gosta, mas tem tintas automotivas, tintas à base de thinner também, que também podem sofrer com uma secagem prematura ou acúmulos em lugares dentro do aerógrafo devido a um tempo de secagem mais rápido, né? Eu mesmo sou um grande usuário de um produto que chama Lacaflow, que é um thinner de retardo de secagem para tinta automotiva, tá? Principalmente quando está muito calor ou quando está muito seco, né? O Lacaflow funciona muito bem, tá? Os retardadores são legais, mas lembra que o retardador entra nesse balaio. Então, se você vai colocar um quinto elemento aqui, você vai diminuir a quantidade, né, para caber ali nos 60 ml da tinta, tá? As concentrações vão mudando. E quais os tipos de tinta você pode usar, que eu recomendo que você utilize no aerógrafo, inclusive, tá? Só um disclaimer, tá? Eu tenho essa parte aqui muito mais detalhada lá no blog do Chiquito, lá nos cursos de plástico modelismo, tem os capítulos de teoria das tintas,
Não é teoria das cores, é teoria das tintas. Tá? Tem essa aula lá, mais detalhada, se você quiser, mais pormenores. Aqui eu vou tentar fazer ela de uma maneira resumida. Ou você quer ter uma mega aula disso, vira padrinho aqui, acessa o apoia.se/blog Chiquito, clica no botãozinho Seja Membro. Lá você tem um curso de aerografia mega complexo e difícil, hein? Pensa que fazer curso de aerografia com Chiquito é molezinha, não. Mas vamos lá. Os tipos de tinta que você pode usar no aerógrafo. Tá? Existem 2 tipos básicos de tinta. Tá? Se você pensou tinta base de solvente e tinta base de diluente, você pensou errado, meu amigo. Os 2 tipos de tinta possível que existem são as tintas oleosas e as tintas plásticas. Essas são as 2 famílias de tintas. As tintas oleosas são tintas que funcionam do seguinte princípio: você pega um óleo e este óleo vai ser o seu veículo. Você vai acrescentar o pigmento a esse óleo e vai diluí-lo. De preferência, você vai solvê-lo, tá? Você vai usar um tipo de solvente nesse óleo, porque ao solver um óleo, né, quando você pega um óleo e você ataca a molécula dele, quando ele se reestruturar, essa parte oleosa da tinta estará degradada, então essa tinta não vai voltar a ser um óleo, ela vai virar um sólido. Se você está pensando em tinta a óleo, aquelas tintas que eu já comentei aqui, tinta de quadro, você pensou certo. Eu estou falando justamente desse tipo de tinta. Tinta a óleo geralmente é feito de óleo de linhaça, que é comidinha de passarinho, né? E o solvente é a terebentina, casca de árvore, pinheiro. Tá? Esse solvente pode ser sintético. Tá? Você pode ter a água ras mineral e a água ras sintética vinda do petróleo. A água ras vinda do petróleo tem um nome, talvez você conheça, chama-se querosene. O querosene é o substituto da água ras vinda do petróleo. E não somente a tinta a óleo é uma tinta de base oleosa, o esmalte sintético também é. Tá? O esmalte sintético foi inventado ainda no século XVIII, dos primeiros refinos do petróleo, e justamente ela ganhou força, ganhou uso na primeira Revolução Industrial, por ser um substituto à tinta a óleo e com uma secagem, uma cobertura mais rápida. Então, os esmaltes sintéticos vieram substituir a tinta a óleo. Não nas artes, não nas telas, mas no uso industrial. Pintar coisa, pintar portão, pintar carroça, pintar locomotiva. Né? A gente usa esmalte sintético para pintar portão de casa até hoje, porque é uma tinta muito boa para esse tipo de serviço. Tá? Tintas de base oleosa são boas tintas para aerógrafo. Por que elas são boas tintas para aerógrafo? Porque elas são solvidas. E eu já te falei no vídeo anterior que o aerógrafo prefere tintas solvidas, ele prefere tintas que estejam passando por processos voláteis. O esmalte sintético é uma grande tinta. O aerógrafo cresceu no século XX montado em cima do esmalte sintético. O aerógrafo moderno que a gente usa hoje, ele é basicamente uma ferramenta de pulverização de esmalte sintético. Conta essa história lá no workshop de aerografia, no curso de aerografia do blog do Chiquito. A tinta a óleo, ela tem um problema da secagem, e eu já te falei que você não vai usar os secantes de cobalto, tá? Mas já te deixo a dica que no aerógrafo você consegue usar tinta a óleo com thinner, e o thinner melhora um pouco o tempo de secagem da tinta a óleo. E você vai usar tinta a óleo no aerógrafo muito para efeitos, para sombreados, você não vai usar para muitas coisas não. O esmalte sintético você pode usar bastante, desde uma latinha de Umbro ou um caixotinho de Tamiya até passar aí por coralite, né? Comprar ali na casa de construção. A segunda grande família de tintas são as tintas plásticas. O que são as tintas plásticas? As tintas plásticas são tintas que pegam polímeros, né? Plásticos, sejam de origem vegetal, sejam de origem de petróleo, sintéticos. Você pega grandes cadeias de polímero, quebra essas cadeias de polímero, solve elas, né? Mantém elas em estado aquoso, mistura o pigmento dentro dessa tinta, e aí você tem
a tinta plástica. Geralmente a tinta plástica ela é feita a partir do material do qual ela tem o nome. Então, por exemplo, a tinta acrílica, né? Esse acrílico da tinta acrílica, a resina dela é aquele acrílico lá. É o acrílico da janela do avião, da tabela de basquete, da tela da TV, né? Aquele acrílico lá. Não tem outro acrílico. Não tem. Tem vários tipos de acrílico, mas acrílico é aquilo lá, é o vidro sintético. Você pega aquele vidro sintético, aquele vidro plástico, você derrete ele com um solvente, no caso o thinner, mantém ele derretidinho, acrescenta o pigmento nele, aplica no lugar, o solvente vai evaporar e você vai revestir aquela peça com acrílico. Aquela peça vai estar revestida como se ela estivesse revestida com a janela de avião ou uma tabela de basquete, porque essa é a característica da solvência controlada sobre esse tipo de polímero. A tinta tende a retornar a ser aquele sólido a qual ela era antes. Poliéster, já usa tinta poliéster, o poliéster da tinta é aquele poliéster lá que a gente está acostumado, né? O poliéster da roupa de ginástica, da tenda do camping, né? Aquele poliéster lá, não tem outro poliéster, aquele poliéster solvido, né? O poliuretano também, é o poliuretano lá do saco de lixo, do copo descartável, não tem outro. O Duco, que é uma tinta que eu uso muito, eu gosto demais, ele vem da laca nitrocelulose. O Duco é feito de planta, ele vem da casca de árvore, ele é uma nitrocelulose. A celulose é um polímero natural, vem da madeira. É mais difícil a gente conhecer as lacas nitrocelulose em estados sólidos, mas elas estão por aí, né? Hoje é muito comum, por exemplo, os móveis em laca, né? Aquela laca lá é uma laca nitrocelulose muito parecida com o que está solvido dentro da sua tinta automotiva, né? O próprio papel, né? O papel é uma celulose. O papel é um polímero de celulose. Ele não chega a ser um plástico ou um termoplástico, né? Mas é até possível de você solver, né? O papel. A laca nitrocelulose é basicamente isso daí. Essas tintas são as melhores que existem para o aerógrafo e ponto. Melhor tinta que existe para aerógrafo hoje em dia é Duco, poliéster, acrílico automotivo, alguma coisa de poliuretano bicomponente, mas é raro da gente usar, né? Dá para pôr nesse balaio também os nanquins, tá? Nanquim é uma tinta natural, mas dificilmente você usa um nanquim natural, né? Você usa um nanquim sintético que é feito à base desses acrílicos. Tá? Aquele verniz vitral da Acrylex tampa amarela é esse tipo de tinta. É uma tinta boa para usar na aerógrafo, inclusive eu uso de vez em quando. Tá? Esse é o melhor tipo de tinta, porque ele tem os veículos mais apropriados, tá? E são solvidas. Tá? E não é por acaso. Este tipo de tinta foi criado, foi inventado, foi introduzido no mercado lá nos anos 30 para o uso em pulverizadores e aerógrafos na indústria. Tá? Então não é por acaso que essas tintas são as melhores tintas para aerógrafo. Tá? Elas foram feitas para isso. Então se você precisa de performance, você precisa de brilho, precisa de acabamento, você precisa de bons tempos de secagem, você precisa usar essas tintas solvidas. E já deixa que tem uma regrinha de ouro da aerografia a respeito do acabamento, tá? E quanto mais você conseguir prolongar a secagem da sua tinta, melhor é a tendência do seu acabamento. Quanto mais tempo você fazer a tinta secar, melhor fica o acabamento, tá? Por isso que a gente não descarta completamente as tintas à base de óleo, né? Principalmente a tinta óleo, porque elas têm essa demora de secagem, mas elas respondem ao acabamento. Eu uso muito óleo em pintura de figura, nem tanto no aerógrafo às vezes, mas no pincel eu uso muito. Já deixo para vocês de presente essa regrinha de ouro. E eu sei que vocês estão me perguntando, vocês estão falando assim, acho que falta um tipo de tinta aí, né? Você não falou todas não, acho que tá faltando uma aí. Eu sei que você está esperando. Você quer que eu fale de Acrylex aqui, né? Você quer que eu fale de tintas à base d'água. Tá. Eu não vou falar tanto agora, porque vai ser o próximo capítulo. Eu vou abrir um capítulo só para falar desse tipo de tinta, né? Só para falar do tipo de tinta errada que você está querendo utilizar. Mas eu vou te antecipar para você não sair desse vídeo sem o mínimo das informações. Tá?
Tintas acrílicas à base d'água, tenho duas coisas para dizer. Primeiro, elas não são feitas com água. Tá? A base d'água, elas reagem muito bem à água pelo princípio da similaridade que eu já falei no vídeo de hoje. E elas são acrílicos. Elas são de origem alquídica, tá? Mas elas têm uma diferença, que este acrílico ele não está solvido. Tá? Este acrílico ele foi solidificado, então você pega um acrílico sólido e você faz um processo de trituração mecânica, né? Você quebra as partículas desse acrílico, mas mecanicamente, não quimicamente. Você mastiga esse acrílico até ele virar um pó, até ele virar um particulado. De tão quebrado, tão mastigado que ele tem, ele vai ter uma tendência de reação com seus semelhantes. Não ao ponto de voltar ao que ele era antes. Para voltar ao que ele era antes, ele precisa de um aglutinador. Então, a tinta à base de água, que a gente chama, a resina dela é o acrílico mais um aglutinador. Alguns usam o vinil como aglutinador, mas hoje existem outras gomas, outras colas de aglutinação. Tá? Esse é o veículo. E esse aglutinador, você consegue manter ele em estado aquoso, você consegue manter ele em propensão através da água. A indústria pode até usar um pouco de água, né? Até para eles conseguirem chamar a tinta base d'água, tá? Mas geralmente eles vão usar algo similar à água quimicamente, tá? Ou até mesmo coisas que não são tão similares, como por exemplo o álcool isopropílico ou o próprio álcool etanol. O álcool isopropílico é uma coisa que tem muito nessas tintas, mas a tendência é não ter mais. O uso de álcool isopropílico está em processo de proibição fora da Europa. Muitas das tintas que a gente usa à base d'água que chegam aqui já não tem mais álcool isopropílico. Existem similares ou águas especiais, água deionizada, águas que têm um controle de dureza, tudo mais. Eu vou falar mais a respeito no próximo vídeo. Essas tintas são, entre aspas, menos tóxicas, né? Eu já te expliquei que não existe tinta completamente atóxica neste mundo, tá? Principalmente se ela tiver isopropílico na composição. Tá? Essas tintas perderam o selo de atoxicidade na Europa, por exemplo, devido à legislação nova. Elas reagem sim à água, né? A gente usa elas no pincel bem com água, eu uso água basicamente. Mas geralmente essas tintas têm seus próprios solventes para aerógrafo. Tá? Isso porque, apesar de haver uma similaridade química entre fabricantes distintos, cada um calibra, cada um prepara os seus próprios solventes e é comum você ter entre os fabricantes desse tipo de tinta solventes específicos para o aerógrafo, que são justamente os diluentes, os solventes que vão tentar equilibrar a volatilidade dessas tintas para o uso adequado no aerógrafo. Então, eu recomendo que você utilize esse tipo de tinta, tente utilizar os solventes apropriados para ela, ou se você vai usar aí a nossa amigona de sempre, aí você vai ter que assistir aquele vídeo lá do Chiquito, e eu acho que eu vou trazer um capítulo dele aqui, vou ensinar o solvente mágico aqui no curso do figurante. Tô pensando nisso, não cheguei à conclusão. Mas eu sei que você quer usar tinta à base d'água, eu vou falar na parte 2 desse vídeo, tá? Mas saiba que dessas tintas que eu te ofereci, as tintas à base d'água são as piores para o aerógrafo. Você perde performance, elas estão melhores, mas elas estão aquém da performance das tintas solvidas, tá? Mas isso é um assunto que eu vou abordar mais a fundo na parte 12, na aula 12 desse curso, porque esta aula aqui eu estou acabando. Você chegou até aqui, tomou essa bronca aqui, aprendeu um monte de coisa. Mínimo que você pode fazer por esse que fala e fala bastante, deixa um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma aula do Figurando. Deixa seu like aí. E se você quer vir ver a gente botar a mão na massa, Chiquito tá ao vivo quase todo dia tem um Chiquito ou montando kit ou pintando figura. O Figurando tem suas lives toda sexta-feira, mas tem Chiquito de quarta, tem a quinta é para padrinhos, sábado e domingo tem live. Fica de olho nas nossas lives.
Encerro aqui agradecendo a galera que apoia o canal, galera que acessa aqui o apoia.se/blog do Chiquito, clica aqui no botãozinho Seja Membro, bota este canal e o blog do Chiquito no ar. E essa turma tem um curso de aerografia lá gravado para eles, né? Eles pegam ao vivo também, mas se você não pegou no ao vivo, tá gravado lá. Que curso de aerografia que esse tal de Chiquito dá para vocês, mas aí tem que virar padrinho, tem que pagar aí a enorme quantia de R$5 por mês para virar padrinho do blog do Chiquito e ter acesso a esse curso. Ponto final no vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. A gente volta no próximo Zero ao Top do Figurando. Vou falar dessas tintas que você está querendo ouvir, mas por enquanto fico por aqui. Fiquem bem, fiquem em paz. Escolham bem suas tintas para usar no aerógrafo. Te vejo no próximo vídeo do Figurando ou do blog do Chiquito. Beijo, turma. Fui!